Olá, prontos? Preparados para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, use a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, você de fato crê que a morte de Jesus há 2000 anos atrás tenha te justificado dos teus pecados? Sim. Você crê que a crucificação do homem Jesus há 2000 anos atrás tenha removido a lei que nos acusa diante do Senhor? Se a sua resposta for sim, eu sinto muito te informar que você não está sequer próximo da verdade espiritual. Até porque o Deus daquele século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não compreendessem este mistério acerca da crucificação. Veja por você mesmo. O que consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Disse o apóstolo Paulo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. A pergunta que se levanta é por que Cristo precisa se manifestar sobre a vida de cada um de nós? A resposta é simples: para cumprir a lei em nosso lugar. Sim. O mestre, ele não faz a prova pelo aluno. O mestre ensina o aluno a passar pela prova. Por isso disse Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por isso disse o mestre que é necessário nascer de novo, porque a salvação é individual. Para que Cristo cumpra a lei em nosso lugar, é necessário que ele se manifeste de forma individual sobre cada um de nós. Repito, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então Cristo estará pagando o preço do seu pecado. Por isto, repito mais uma vez, disse Paulo, fui crucificado junto com Cristo. Quando? Quando Cristo se manifestou sobre a vida dele, da mesma forma que Cristo havia se manifestado sobre o homem Jesus. Ali se cumpre exatamente todos os requisitos da lei. Neste momento que Cristo se manifestar sobre a sua vida, ele estará cumprindo a lei em seu lugar, meu amigo. Pois a salvação é individual. Por isto, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, disse Jesus: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus não removeu a lei do mundo quando ele se manifestou sobre o homem Jesus. Ele cumpriu a lei apenas no lugar de Jesus. O mesmo deve se repetir com cada um de nós. Repito mais uma vez. Jesus afirmou: não penseis que vim abolir a lei. Ele veio cumprir. Apenas cumprir. Por isso ele precisa se manifestar sobre a minha vida e sobre a sua, para cumprir a lei em nosso lugar. No livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1, disse o apóstolo Paulo: não sabeis vós, irmãos, pois que falo os que sabem a lei, que a lei tem poder sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. Se de fato Jesus tivesse removido a lei de sobre a face da terra, o apóstolo Paulo não estaria fazendo essa afirmação, que a lei tem poder sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. Por isto, o ser humano deve ser crucificado junto com Cristo. Disse Paulo, repito, fui crucificado junto com Cristo. Para você ser crucificado junto com Cristo, primeiro Cristo precisa se manifestar sobre a sua vida. Então ele estará cumprindo a lei em seu lugar e você estará morrendo junto com ele. O que irá morrer é a mentalidade da carne, porque primeiro o natural, depois o espiritual. Após a remoção do ego, será estabelecida a mente de Cristo em seu lugar. Então a graça estará reinando através de você, pois a lei de mandamento carnal terá sido removida da sua vida. Esta é a mensagem da cruz. Por isso, no livro de Romanos, capítulo 7, versículos 19, 22 e 23, disse Paulo: porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado. O homem Jesus já havia, sim, morrido, sendo crucificado lá na cruz, mas a lei ainda estava de pé sobre a vida de Paulo, pois Cristo ainda não havia sido manifesto sobre ele. Para que a lei fosse removida de Paulo, primeiro ele deveria ser crucificado junto com o Mestre. Mas para que isto acontecesse, primeiro Cristo deveria se manifestar sobre a vida dele. Existe uma ordem cronológica perfeita. Se a lei tivesse sido removida de Paulo, então Paulo não estaria em pecado. Porque o homem só se encontra em pecado se existe lei. Se existia lei, isso significa que a lei não havia sido removida do mundo, apenas havia sido cumprida sobre o homem Jesus.
Por isso, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44, disse: São estas as palavras que vos falei estando ainda convosco, disse Jesus. Que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, que Cristo haveria de morrer para pagar o preço do nosso pecado. E para pagar o preço do nosso pecado, repito, livro de Colossenses capítulo 3, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então Cristo estará pagando o preço do nosso pecado quando ele se manifestar sobre a sua vida. Pois a salvação é individual. É necessário que cada um de nós venhamos a compreender este mistério da crucificação, que Cristo é crucificado exatamente através de nós quando ele se manifesta no homem. Ali ele leva o nosso pecado. Quando o verbo se faz carne, sim, quando o verbo se une à carne, os dois se tornam um só. Por isso, disse Paulo, fui crucificado junto com Cristo. O mesmo deve se repetir com você. Você deve ser crucificado junto com Cristo. Mas para que isto venha acontecer, para finalizar, Cristo precisa se manifestar sobre a sua vida, pois é Ele que irá cumprir a lei em seu lugar.